Leonardo Jardim fala sobre o Alacian. Pedro e mais 4 jogadores do Flamengo na lista de pré-convocados de Carlos Ancelotti. Essas e outras aqui agora no seu canal Paraquedista Rubro-Negro. Pedir para vocês que começaram a nos assistir nessa segunda-feira que deixem o like de vocês, não são inscritos, se inscrevam, acione o sino da notificação e dá aquela moral, meus queridos, compartilhando os nossos conteúdos. Faz igual a minha amiga Miriam, lá de Espírito Santo. Compartilha aí, é 0800, e aqui vocês ficam sempre por dentro de tudo que acontece nos bastidores do mais querido. Trazer para vocês aquela palavra de meditação que está em Salmos 86, versículo 11, que diz o seguinte: Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Que esse vídeo esteja abençoando a cada lar a qual esteja chegando e que essas bênçãos se estendam para todos os seus familiares, em nome de Jesus, e que essa venha a ser a melhor segunda-feira de todas as nossas vidas, para a honra e glória do Senhor. Galera, jogaço de bola ontem do Flamengo, né? Se impôs dentro de campo. Faltou o quê? Gols. Cara, é algo muito preocupante. O Flamengo, no primeiro tempo, que eu me recordo, tinha feito 9 finalizações. Dessas 9 finalizações, 2 bolas bateram na trave. Isso só no primeiro tempo. Primeiro tempo, o Flamengo teve 74% de posse de bola. E o Grêmio teve apenas 26%. Ou seja, uma hora o Flamengo batia, na outra hora o Grêmio apanhava. Flamengo dominou a partida do início ao fim. O placar não condiz do que foi realmente a partida. E Flamengo perdeu muitos gols. Flamengo trocou aí praticamente quase 700 passes. 700 passes. O Leonardo Jardim programou 2 substituições, se eu não me engano, Luiz Araújo e Bruno Henrique, aos 42 minutos do segundo tempo. Os 32 minutos do segundo tempo, corrigindo aqui. Eles só conseguiram entrar aos 43, porque o Flamengo estava com a posse de bola, tocando de um lado para o outro, envolvendo o Grêmio de uma maneira assim surpreendente. Parecia treino do profissional contra o sub-20. Mas o principal, que é gol, cara, essa partida de ontem, se tivesse terminado aí 5-0 para o Flamengo, 6-0 para o Flamengo, não seria espanto nenhum pelo que o Flamengo demonstrou dentro de campo. Ao contrário do que fez no jogo contra o Vasco da Gama. Vencendo por 2-0, o time recuou, deixou o Vasco ter posse de bola, deixou o Vasco gostar do jogo. E como eu falei e repito, se tivesse mais 5 minutinhos de jogo ali, o Vasco teria virado para cima do Flamengo. Parece que o Leonardo Jardim aprendeu, serviu como exemplo. Tem que ficar com a bola do início ao fim do jogo. Não pode dar brecha para que o adversário goste da partida. Não pode dar brecha para que o adversário consiga armar as suas jogadas. Foi domínio amplo do Flamengo. Inclusive, Jorginho, para mim, foi o melhor jogador em campo. Infelizmente, ele e Everton Araújo estão fora da próxima partida por terem levado aí o segundo cartão amarelo. Quem deve estar voltando é Lucas Paquetá e Eric Pulgar. Segundo informações que nós trouxemos aí da semana passada, eles estariam à disposição para o jogo contra o Vitória pela Copa do Brasil, jogo de volta da Copa do Brasil. E eu vou falar sobre isso já já, tá, meus queridos? Bom, aí após a sequência de viagens para Medellín e Rio Grande do Sul, o elenco do Flamengo retornou ao Rio de Janeiro nessa madrugada e o técnico Leonardo Jardim concedeu folga aos jogadores hoje, segunda-feira, dia 11. O grupo se reapresenta amanhã, terça-feira, dia 12, no CT1 do Urubu, para começar a preparação para o jogo contra o Vitória, jogo de volta da Copa do Brasil, tá? Então, dessa forma, o técnico Leonardo Jardim, terá 2 treinos. Amanhã, dia 12, o elenco do Flamengo, como eu falei, se reapresenta às 10 horas da manhã no CT1 do Urubu. Já na quarta-feira, dia 13, a comissão técnica do técnico Leonardo Jardim comanda a última atividade de preparação para o embate. Nesse treino, o técnico Leonardo Jardim deve definir os 11 iniciais,
E, na sequência, a delegação rubro-negra embarca para Salvador. Se liga aí no cronograma completo. Hoje, segunda-feira, dia 11, folga, né? Teve a viagem de Porto Alegre para cá. Amanhã, terça-feira, dia 12, 10 horas da manhã, treino no CT Ninho do Urubu. Na quarta-feira, dia 13, treino no CT Ninho do Urubu. Esse treino está marcado para as 15 horas e depois do treino, a viagem para a Vitória aí, onde vai enfrentar o Vitória, tá? Bom, na quinta-feira, dia 14, Flamengo e Vitória, às 21 horas e 30 minutos. Todos esses horários aqui que eu falei para vocês são horário de Brasília. Para o jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil, o Flamengo chega com a vantagem do empate no agregado por 2-1. Ou seja, um simples empate, né? 1-1, 0-0, Flamengo passa para a próxima fase, tá? Então vamos torcer para que o Flamengo consiga aí alcançar mais esse objetivo antes da paralisação da Copa do Mundo. Rafael Claus será o árbitro de Vitória e Flamengo, ou seja, a CBF definiu o árbitro para essa partida. E é a segunda vez que Claus apita aí uma das partidas dos dois times na temporada. Na outra oportunidade, o mais querido venceu o time baiano por 2-1. Rafael Claus, para mim, é um dos árbitros menos ruinzinhos que nós temos aí no Campeonato Brasileiro, tá? Bom, como eu falei para vocês, além do Pedro, tem mais 4 jogadores do Mengão na pré-lista para a Copa do Mundo de Carlos Ancelotti. Antes de falar sobre trazer para vocês os nomes dos jogadores dessa pré-lista, tá? Infelizmente, o goleiro Agostinho Rossi ficou fora da pré-lista da seleção argentina para a Copa do Mundo de 2026. A seleção publicou hoje, dia 11, em suas redes sociais, a relação com 55 nomes enviada à FIFA, e Rossi não aparece entre os convocados de Lionel Scaloni, que selecionou 6 goleiros. O staff e familiares do arqueiro do clube do Mengão, né, tinham a expectativa de vê-lo na lista de preliminar, e a informação que consta aí nos jornais, né, no site aí da seleção argentina. Infelizmente, Agostinho Rossi, mais uma vez, ficou fora da lista de pré-convocados. Sendo assim, ele não irá para a Copa do Mundo, né? Tem sido um grande goleiro, tem ajudado bastante o Flamengo. Eu vou trazer para vocês aqui agora a lista dos pré-convocados da seleção brasileira. Tem 50 nomes aqui nessa pré-lista, tá? Desses 50 nomes, 26 serão convocados por Carlos Ancelotti. A lista oficial sai na segunda-feira da semana que vem. Então, 24 ficarão de fora. Vou trazer o nome aqui dos jogadores que estão nessa pré-lista. Goleiros: Alisson, Ederson, Bento, Hugo Souza, cria do Flamengo, Carlos Miguel. Zagueiros: Marquinho, Gabriel Magalhães, Bremer, Léo Pereira, do Flamengo, Ibanez, Alexandro, do Flamengo, Alexandro, do Flamengo, Fabrício Bruno, Beraldo, Vitor Reis e Murilo. Laterais: Wesley, cria do Flamengo, mas não está mais no Flamengo, Danilo, do Flamengo, Paulo Henrique, Vitinho, Alexandro, do Flamengo, Douglas Santos, Luciano Juba, Caio Henrique, Kaique e Carlos Augusto. Meias: Casemiro, Bruno Guimarães, Fabinho, Andrei Santos. Danilo, Andrei Santos é da agência do meu primo. Rapaz. Danilo, do Botafogo, Lucas Paquetá, do Flamengo, Gabriel Sara, João Gomes, cria do Flamengo, Andréas Pereira, Joelilton, Gerson, Matheus Pereira e Martinelli. Atacante: Vinícius Júnior, cria do Flamengo, Rafinha, Matheus Cunha, Luiz Henrique, Gabriel Martinelli, João Pedro, Estevão, Neymar, Endrick, Rian, Anthony, Igor Thiago, Pedro, o 9 bolado do Flamengo, Richarlison, Igor Jesus e Caio Jorge. Esses aí são os nomes dos jogadores que estão na pré-lista de Carlos Ancelotti. Tem aí
5 jogadores do atual elenco do Flamengo e outros aí que fizeram parte do ninho do Urubu, meus queridos. Eu torço muito para que Pedro consiga essa vaga. Lembrando que Pedro ainda não trabalhou com Carlos Ancelotti na seleção brasileira, tá? Bom, mudando aqui de assunto, com a vitória de ontem sobre o Grêmio, o Flamengo se tornou o primeiro clube a atingir a marca de 350 vitórias como mandante no Campeonato Brasileiro no século. Flamengo tem 350 vitórias fora de casa, Palmeiras 345 vitórias fora de casa, Cruzeiro tem 330 vitórias fora de casa e o São Paulo tem 313 vitórias. Mengão aí encabeçando como o melhor visitante, né? O visitante que mais ganhou no século no Campeonato Brasileiro de Pontos Corrido. Mudando aqui de assunto, Leonardo Jardim pediu. Isso aí. Internamente, o técnico Leonardo Jardim solicitou à diretoria do Flamengo para dificultar ao máximo em uma possível negociação de jogadores considerados titulares absoluto. Além de evitar perdas importantes na próxima janela, o treinador também entende que o elenco precisa reforçar para o nível do plantel ir a 100% e em busca de todos os títulos possíveis na temporada. Ao contrário do que acontecia nas outras temporadas, o Flamengo escolhia assim 2 competições para entrar de cabeça e uma sempre deixava de fora, né? Ano passado foi Campeonato Brasileiro e Libertadores das Américas. Ano retrasado, o Flamengo lutou aí e conseguiu conquistar a Copa do Brasil. Esse ano, a metodologia é brigar por todos os títulos de competições que o Flamengo esteja disputando. Excelente pensamento esse, que siga sempre assim, né? Bom, mudando aqui de assunto, Jean Oddi elogiou o ímpeto ofensivo do Flamengo contra o Grêmio. O que disse o jornalista aqui? Abre aspas. A verdade é essa. O primeiro tempo não teria sido exagero se tivesse terminado 3-0, 4-0 para o Flamengo. Foram 2 bolas na trave, o Everton participando muito bem do jogo, então foi um domínio completo do começo ao fim. E ele seguiu aqui, abre aspas. Quando eu digo do começo ao fim, eu incluo o período pós-gol marcado aí pelo Flamengo, porque acho que isso também impressiona. Não foi um Flamengo que, ao fazer 1-0, se retraiu e falou: estou fora de casa contra o Grêmio, deixa eu me segurar aqui e deixa eu garantir esse 1-0. Não, o Flamengo jogou inclusive para fazer 2. O Grêmio não conseguiu produzir absolutamente nada, fecha aspas, analisou aí o comentarista, né, da ESPN. Vocês concordam? Claro que sim, né? Impossível não concordar com aquilo que nós vimos o Flamengo fazer com o Grêmio do início ao fim do jogo. Bom, o técnico Leonardo Jardim, aí na coletiva de imprensa após-jogo, ele falou sobre o Wallace Ian, e ele disse o seguinte aqui do garoto, abre aspas, nesta última semana não esteve totalmente integrado para ajudar a equipe, por isso que ficou trabalhando, ou seja, no CT do Urubu. Mas com certeza, em um futuro próximo, pode ser solução como já foi anteriormente. Nós gostamos dele, é um menino da base, mas todos os jogadores têm que estar integrados em uma dinâmica de coletivo, acima de tudo. A base que rege nossa equipe é o nosso desempenho coletivo. E essa é a nossa ideia, fecha aspas, foi o que falou Leonardo Jardim na coletiva de imprensa de ontem sobre o Wallace Ian. Eu creio que o Wallace Ian pode dar a volta por cima. Já vi partidas assim que o Wallace Ian faltou pouco chover, mas ele está indo aí na mesma linha do Lohan, né? Vai acabar se queimando, vai acabar se prejudicando e acabar perdendo espaço. Aí vai ser emprestado para um, emprestado para outro, até terminar o vínculo com o Flamengo. E por falar em fazer chover, ontem Jorginho faltou pouco fazer chover. Eu falei isso no início, e eu me espantou ele ter recebido uma nota apenas de 7,4. Imagino, se ele não tivesse jogado aquilo tudo, a nota dele seria 4 só, né? Merecia muito mais, um 9, 9,5. Jorginho, para mim, foi o grande nome da partida ontem, torna a repetir. Bom,
Mudando aqui de assunto, vamos falar sobre técnico que saiu do Flamengo, está cogitado para comandar um time na Europa. Felipe Luiz surge como um dos nomes avaliado pelo Chelsea para a próxima temporada. O treinador, que teve passagem marcante aí pelo mais querido, agrada a diretoria inglesa por já ter conquistado títulos importantes logo no início da carreira como técnico, o perfil visto como ideal para o projeto do clube. Depois de considerar Liam Rosinier, o Chelsea agora busca um comandante com maior bagagem em alto nível e vê Felipe Luiz como uma das opções cada vez mais fortes nos bastidores. Meus queridos, Felipe Luiz aí, né, pode estar próximo de realizar o sonho dele, comandar um clube na Europa. E esse clube aí pode ser o Chelsea. Bom, vamos aguardar. Torço muito pelo técnico Felipe Luiz. Desejo que ele seja muito feliz na sua carreira de treinador. Fez um excelente trabalho no Flamengo. Aí depois começou aí dar uma pipocada, né? E acabou caindo. Bom, tem uma outra informação que eu vou trazer aqui rapidinho. Está na nossa página Maurício Paula Santos, não estava no meu script. Está dizendo assim, ó, Leonardo Jardim revelou que traçou junto com o BAP 4 objetivos para o Flamengo até a pausa para a Copa do Mundo. Ele diz o seguinte aqui, abre aspas, quando cheguei ao Flamengo, no início de março, criamos 4 objetivos para essa primeira fase. Até 30 de maio, data do jogo contra o Coritiba, o objetivo é conquistar o Carioca, justamente contra o rival que vinha criando muitas dificuldades para nós nos últimos 2 ou 3 jogos. Garantir a classificação da equipe para a segunda fase da Libertadores das Américas, seguir na Copa do Brasil, que é o nosso primeiro e importantíssimo desafio, e no Campeonato Brasileiro permanecer entre os primeiros colocados para que na fase decisiva, né, porque ninguém ganha o campeonato em maio, estejamos aí presentes na disputa pelo título. Bom, conquistou o objetivo de conseguir passar para a fase da Copa do Libertadores das Américas, como eu falei, está em segundo colocado aí do Campeonato Brasileiro, apenas 4 pontos atrás do Palmeiras, né? Dependendo do resultado do próximo confronto pelo Campeonato Brasileiro e o confronto direto entre as 2 equipes, o Flamengo pode até assumir essa liderança, né? Vai depender muito do que acontecer dentro de campo, e ele continua aqui. Por isso, temos que pensar de forma ampla, porque o Flamengo quer estar preparado para essas 3 competições, como já conquistamos títulos, queremos chegar fortes a partir de julho para disputar todas elas. Bom, excelente pensamento, estou de pleno acordo, isso me deixa muito, muito, muito feliz. Essa mudança de pensamento, né, é algo assim que nós queríamos muito. Nós, torcedores, sempre falávamos, o Flamengo tem que brigar por tudo. O Flamengo tem que entrar em campo querendo vencer todos os jogos, todas as competições que disputa. Bom, para fechar aqui, Tite diz que não se sentiu querido pela torcida do Flamengo. O treinador afirmou ao GE que a relação só foi boa no início do trabalho. Bom, o técnico Adenor Baktit era um sonho do presidente Rodolfo Landim. Ele nunca foi uma prioridade para a nação rubro-negra, principalmente pela sua metodologia retrógrada. É um treinador que não procurou se reciclar. O futebol mudou e mudou muito. E ele trazia com ele as suas metodologias de trabalho já ultrapassadas no ponto de vista de nós rubro-negros. Não tem o DNA do Mengão. É um treinador retranqueiro. Não é um treinador que busca a vitória a todo custo. É um treinador que luta mais por empate. Isso não agradava a torcida rubro-negra desde o início. Bom, ele disse o seguinte aqui, abre aspas. No primeiro semestre, quando os resultados vêm, sim, foi querido. Depois não. Mas eu tenho um estilo próprio, talvez não tão identificado, e isso acontece, é natural, é do jogo. Mas quando o resultado não veio, essa situação acabou acontecendo e ela é inevitável, fecha aspas. Como ele falou aqui, ó, eu tenho um estilo próprio, talvez não tão identificado,
o estilo dele retranqueiro que não é identificado com a nação rubro-negra. Sendo assim, eu, Amaury de Paula Santos, fico por aqui voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regata do Flamengo. Saudações, fiquem com Deus, não deixe de dar o like de vocês e nos seguir.